Bom, gente, vamos para a palavra de Deus. E antes de começar, eu queria que você prestasse atenção naquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, como igreja, como juventude. A gente não está em nenhuma série de mensagens, mas a gente está lançando fundamentos e a gente está trazendo mensagens que estão fundamentando a nossa visão como juventude, estão trazendo direcionamentos que servirão para que a gente caminhe mais longe nesse trajeto que nós estamos trilhando. Então, o título da mensagem de hoje é Tudo é Perda. E o tema da mensagem é a suficiência de Cristo. Esse é um fundamento que nós iremos trabalhar aqui hoje. E a primeira coisa que eu quero te avisar... Espera aí, deixa eu só abrir aqui. Aí. Opa. Qual que é assim, Thiago? Eu peguei emprestado do Thiago. Não, deu boa. Lembrei. Gente, a primeira coisa que é importante a gente entender desse tema, o tema da suficiência de Cristo, é que é um tema que ele já é trabalhado desde o Gênesis 3, desde a queda do homem, desde o pecado de Adão e Eva. Ali foi o primeiro momento onde a humanidade percebeu que existe algo que eles precisam, e existia algo que Deus colocava à disposição, e aquilo, pela primeira vez na história, não foi suficiente. Então, em Gênesis 3, a gente tem o homem, Adão e Eva, no Jardim do Éden, em plenitude. Cristo estava presente com Deus Pai no jardim, e lá havia uma suficiência. Tudo que tinha lá era suficiente para Adão, suficiente para Eva, mas veio o pecado, Adão pecou, e foi a primeira vez que eles foram atrás de algo que eles perceberam que o pecado tinha afetado, e a suficiência de Cristo já não era mais o bastante para eles. Então Adão e Eva estavam no jardim, eles chegaram para Deus e falaram: olha, a gente se escondeu porque a gente estava sem roupa, a gente estava nu. E Deus chegou e perguntou: olha, quem disse que vocês estavam assim? E aqui a gente vê o pecado agindo e o pecado colocando os olhos do homem naquilo que ele tem falta, naquilo que ele não tem, e tirando os olhos do homem naquilo que é suficiente da parte de Deus. Então foi a primeira vez na história que alguém tentou buscar uma satisfação, alguém tentou buscar uma suficiência em algo que não era Deus. Eles perceberam: olha, a gente tem Deus aqui, mas está faltando mais alguma coisa. Então a gente vai se esconder, então a gente vai fugir, porque olha só como a gente está, olha só o nosso estado. Deus não está sendo suficiente, a gente precisa de roupas agora. E aqui a gente vê o pecado chamando a atenção do homem para aquilo que ele não tem, e desviando os olhos daquilo que Deus já colocou à disposição. E a partir disso surge uma tentativa de buscar uma suficiência em coisas que não satisfazem o nosso coração plenamente. Isso a Bíblia vai chamar de autossuficiência. Se você não sabe, hoje você descobre que a autossuficiência é um pecado. É você tentar satisfazer os desejos do teu coração com a tua própria força, sem depender de Deus. E C.S. Lewis, ele tem uma frase, e ele escreve que: se encontro em mim um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, é porque não fui feito para esse mundo. E o problema disso tudo é que nós tentamos buscar aquilo que Deus colocou à disposição, a satisfação que só pode ser completa, realizada em Deus e em outras coisas. E aqui nós nos tornamos uns seres humanos divididos. A gente tem um anseio pela eternidade. Deus implantou no nosso coração um desejo pela eternidade, um desejo que só Ele pode satisfazer, e a gente busca preencher esse vazio com outras coisas. É por isso que a gente vive cansado, é por isso que a gente vive nesse desgaste, porque a gente tenta buscar e sustentar uma imagem que não existe. É a imagem de um homem que pode ser autossuficiente, de um homem que é satisfeito pelas próprias mãos. E é aqui onde o Evangelho de Deus entra, onde o plano de Deus entra, porque
O evangelho começa onde o homem percebe que a própria máscara, que aquilo que ele sustenta, a máscara que ele veste para se esconder de Deus, a máscara que ele veste para tentar se preencher esse vazio, para tentar ser autossuficiente, ele percebe que isso não tem sustento, que isso é vazio. Porque isso só pode ser preenchido pela eternidade, não por coisas perenes, não por coisas que vão se desfazer com o tempo. E é aqui onde o texto de Filipenses 3 entra, onde nós vemos o apóstolo Paulo, uma pessoa que era um judeu, antes de se converter, ele tinha todos os credenciais, ele tinha tudo que um judeu poderia ter de melhor, ele tinha uma linhagem privilegiada, ele tinha recebido todos aqueles rituais que um judeu precisava ser para fazer parte da lei, ele precisava realizar certas coisas, e tudo isso, aos olhos de Paulo, foi considerado como perda, foi considerado como lixo, porque Paulo descobriu aquilo que C.S. Lewis também nos instrui, que o coração humano não precisa de mais conquistas, mas precisa de uma substituição. E o maior milagre que Cristo faz nas nossas vidas não é aperfeiçoar um velho homem, aperfeiçoar um homem de uma natureza antiga, mas é mortificá-lo e fazer com que Cristo viva em nós. Por isso que Paulo diz que considera tudo como perda, porque Cristo passou a viver nele e aquele aperfeiçoamento da velha natureza, do velho homem, já não servia mais, aquelas coisas já não faziam mais sentido. E essa confissão de alguém que entendeu que Cristo não é um acessório, não é algo a mais para você colocar no teu currículo, não é algo a mais para acrescentar na tua velha natureza, mas Ele é o fim da velha natureza, Ele é o fim de todo o ego, e Ele é aquele que preenche o nosso vazio, Ele é aquele que é suficiente em si, e é suficiente para os nossos corações, suficiente para o nosso vazio, e é sobre isso que o texto de Filipenses vai falar. Então agora, finalmente, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Filipenses capítulo 3, do verso 1 até o verso 11, e a palavra diz assim: Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo essas mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E, na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós já lemos tanto sobre esse texto, nós já cantamos diversas canções, Senhor, sobre essa passagem, mas eu oro para que o Senhor nos permita te honrar com o nosso coração também, Pai, não apenas com as nossas palavras, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue aquilo que Paulo viu, enxergue aquilo que Paulo enxergou e o fez entender e o fez
considerar tudo como perda, considerar tudo como lixo, porque ele viu algo que é mais importante, ele viu algo maior, ele viu algo mais grandioso, Senhor. Por isso eu oro para que o Senhor nos permita enxergar a Tua glória nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus o nosso coração seja marcado pela Tua palavra, Senhor, que a gente entenda a grandiosidade daquilo que o Senhor fez por nós e a grandiosidade da suficiência que nós temos no Senhor. Nos marca, Pai, marca a Tua igreja, Senhor, com essa certeza que o Senhor é suficiente, essa certeza que nós não precisamos de mais nada, por mais que tudo pareça estar desabando, por mais que as coisas pareçam que não estão caminhando do jeito que a gente esperava, mas que a gente se alegre, que a gente contemple a Tua glória e isso seja suficiente para o nosso coração, Senhor. Não deixe o nosso olhar se desviar, não deixe a gente buscar aquilo que a gente já tem no Senhor em outros lugares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse é um texto que quando a gente olha, ele parece estar num lugar meio estranho, num lugar meio errado no livro de Filipenses. E a melhor hipótese que a gente tem é que se foi um texto que Paulo não tinha planejado escrever. Paulo estava seguindo uma linha de raciocínio em Filipenses capítulo 1, capítulo 2, e aparentemente algo aconteceu, alguma coisa aconteceu que ele parou de escrever a carta, ele parou de escrever o texto que ele estava escrevendo, e ele teve uma mudança radical no seu raciocínio. Filipenses capítulo 3, ele não parece que está encaixado com o resto do livro, com o resto dos capítulos anteriores. E aqui a gente percebe, a gente entende pela linha de raciocínio que Paulo estava construindo, que por algum motivo ele foi interrompido. E a gente não sabe o que aconteceu, o que teve ali, que Paulo parou de escrever, que interrompeu o raciocínio dele. Mas aqui a gente tem um texto, a gente tem uma passagem onde Paulo ele rasga a cortina do próprio coração, ele expõe aquilo que é mais interno, interior dos pensamentos dele. E aqui a gente vê uma linguagem que não é tão comum a Paulo, ele usa uma linguagem forte ali nos primeiros versículos, mas ele deixa claro para aquele povo, para aquela igreja, o que o coração dele pensava a respeito da velha vida, da vida que ele tinha antes de se converter, e o que ele pensava sobre Deus, como que o coração dele estava diante da revelação de Deus, diante daquilo que Deus havia chamado para ele realizar na obra. E aqui a gente tem uma carta, um texto único na Bíblia, porque é um texto que expõe o coração de Paulo de uma forma que nenhum outro texto que ele escreveu expõe. E a gente vê um direcionamento, a gente vê um ensino que é algo que transforma a vida de quem escuta, a vida de quem ouve, porque há uma mudança radical na vida de Paulo. E eles põem o raciocínio por detrás dessa mudança. Eles põem o que Cristo revelou ao coração dele, o que Cristo revelou aos seus olhos e como ele enxerga todas essas coisas. E aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja numa cidade, numa colônia romana chamada Filipo. E essa igreja, ela surgiu de uma maneira muito improvável, porque ela não tinha quantidade de pessoas suficiente para existir. Então, a igreja, naquela época, precisava mais ou menos de 10 famílias, e naquela região não tinha esse número suficiente. Paulo sai para evangelizar ali naquela região de Filipo, que tinha se tornado uma colônia romana. Ele encontra uma mulher na beira de um rio, ele evangeliza ela, e a partir disso, a igreja na cidade de Filipo surge de uma forma improvável, surge de uma forma não usual. E aqui a gente entende que Deus já estava direcionando o apóstolo Paulo para aquela região. Ele não planejava ir até ali, mas algo aconteceu no trajeto. O barco dele sofre alguns problemas, aí ele vai para aquela região. Naquela região não tinha igreja nenhuma, daí ele evangeliza uma mulher que daí completa um número suficiente de pessoas que é o suficiente para surgir aquela igreja ali. A primeira coisa que nós vemos nesse texto que nós lemos é que Paulo está fazendo um alerta para aquela igreja. A primeira igreja fundada na Europa,
Era uma igreja que já era madura, Paulo já tinha formado aquela igreja, ele já havia sido preso, ele estava ciente dos problemas daquela igreja, ele estava mandando algumas correspondências até aquela igreja. E aí ele percebe que a heresia que havia se disseminado ali, o falso ensino que estava acontecendo e sendo ministrado era que Cristo não era suficiente para a salvação. O que estava sendo ensinado é que Cristo realizou uma obra salvadora, mas precisava de mais alguma coisa, precisava de mais alguma prática, precisava de mais alguma obra. Cristo não era suficiente para a salvação daquelas pessoas, porque ainda era necessário um mérito humano, ainda era necessário que o homem fizesse algo para alcançar e efetivar essa salvação. E aquele ensino foi disseminado naquela região, foi disseminado naquela igreja. E aí Paulo vai falar, olha, isso que vocês estão falando que é necessário para a salvação, tudo isso eu já fiz, tudo isso eu já completei, tudo isso eu já vivi. E o ensino judaizante, de tudo isso que vocês podem viver, de tudo aquilo que vocês podem alcançar, todo o mérito que vocês podem conseguir, toda a lei que vocês podem cumprir, isso eu já cumpri, isso eu já fiz. Mas Cristo é suficiente para a salvação. Todo esse mérito que eu tinha, tudo aquilo que eu fiz para herdar a salvação, tudo aquilo que eu pensava que era suficiente para alcançar o meu Deus, tudo isso que eu pensava que eu tinha que fazer para eu ser salvo, Paulo vai olhar e vai falar, olha, tudo isso eu considero como lixo. Tudo isso eu considero como perda. Eu não sei se você já teve, provavelmente você já teve experiência de fazer um currículo para alguma vaga de emprego, algo nesse sentido, e quando a gente faz um currículo, a gente coloca tudo aquilo que a gente acha que vai impressionar outra pessoa. A gente fala assim, pô, fiz tal coisa, fiz tal projeto, fiz tal prova, passei em tal prova, fiz tal concurso, tirei tal certificado, e tudo isso você vai colocando ali no currículo para chamar a atenção e tentar impressionar aquela pessoa que está vendo ali aquilo que você fez. Agora, imagina que você tentasse e você precisasse fazer um currículo para Deus. O que você ia colocar? O que você colocaria que iria impressionar Deus? Talvez você não canta muito afinado, igual uma galera aqui, uns amigos nossos, e você é mais da oração, então você coloca lá, pô, vou no jardim de oração todo sábado, ou leio tantas vezes a Bíblia na semana, ou vou nas aulas de EBD, não falto nenhuma aula, ou estou aqui adorando, eu adoro de um jeito que, meu Deus, só o pastor Jeff adora igual, de tão intenso que é. Ou você serve em algum ministério na comunicação, enfim. Imagine que você está fazendo um currículo para Deus, o que você colocaria? E o que Paulo revela e o que Paulo mostra é que essas coisas elas não devem ser consideradas lucro para nós, porque nós não fazemos para impressionar a Deus. Nós não fazemos tentando obter algum tipo de mérito na obra de Deus e naquilo que Cristo nos chamou para fazer. E o mesmo coração que quer Deus, que sabe que Cristo é suficiente para a salvação, acaba vivendo e vivendo como se Cristo não fosse suficiente para as outras coisas. Aí você entende, você pode ter falado, beleza, eu sei que Cristo é suficiente para me salvar, afinal de contas eu não teria como me salvar. Não fui eu que criei o céu, não tem como me levar para lá, mas às vezes você acaba vivendo, tentando impressionar a Deus. Você acaba vivendo como se Cristo fosse suficiente só para te levar para o céu, e agora que Ele te salvou, você está garantido, você está bem. E aí você vive a sua vida, a gente vive como se Cristo não fosse suficiente para o restante das coisas. E a gente olha para o nosso redor e olha para tudo aquilo que acontece na nossa vida. E a gente fala, ó, Deus, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Deus, olha o tanto que eu já orei. Deus, olha o tanto que eu já li. Por que você não me dá isso que eu estou pedindo? Por que você não me responde? Por que você demora tanto assim para me responder?
E, na verdade, a gente está olhando para aquilo que a gente está fazendo e falando, olha, Deus, olha o tanto de lucro que eu estou produzindo para você. Deus, olha o quanto de coisa valiosa que eu estou fazendo. Deus, olha o quanto eu estou me esforçando. E olha, Deus, eu não quero só você, eu quero mais. Eu quero o benefício que você pode me dar. Eu quero aquela posição que você pode me colocar, porque, afinal de contas, você é Deus, você é dono de todo ouro, de toda prata. Então, por que você não fez ainda? Por que você não me colocou onde eu quero? E, na verdade, o que a gente está falando para Deus é que, olha, o que eu faço ainda é lucro. O Senhor ainda não é suficiente. Eu ainda quero te impressionar, Deus, porque eu sei que você me salvou, mas olha o quão bom eu sou. Olha aquilo que eu sei fazer de bom para te impressionar. E às vezes a gente acaba tirando os olhos daquilo que Cristo já colocou à disposição das nossas vidas. E a gente olha para Cristo e fala, Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu, mas olha, eu preciso que você faça mais coisas para mim. Eu preciso que você me entregue ainda mais. E não que isso seja ruim, não que Cristo entregar algo para você seja algo ruim, pelo contrário. Mas o nosso foco está naquele que nos salvou, está na pessoa de Cristo. E a gente não pode trocar a pessoa por aquilo que a pessoa pode fazer. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas entenda. Cristo é suficiente por si só. Em Cristo existe plenitude, porque Ele é o único que é pleno em si mesmo. Existe um grupo de cristãos, talvez você conheça, um grupo chamado Morávios. Era um grupo que viveu ali no século XVII, ali na região da Europa, no Reino Unido. E era um grupo de cristãos muito piedosos. E eles faziam algo que era particular daquele povo. Existiam regiões ao redor, nas ilhas ali da Europa, que não tinham sido evangelizadas. E aquelas ilhas, elas tinham muitos escravos, tinham pessoas que eram traficadas para aquela região, pessoas que eram levadas presas àquela região. E os morávios se vendiam como escravos para levar o evangelho até aquelas pessoas. E esse é um coração de quem entendeu que Cristo é mais importante do que a nossa própria vida. É um coração que entendeu que Cristo é mais importante do que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós podemos produzir. E eles se vendiam como escravos para anunciar o Evangelho. E uma frase que era marcante daquelas pessoas, daquele povo, daquele grupo, durante esse ato de peregrinação, durante esse ato que eles se vendiam, iam até essas ilhas como escravos, e eles tinham uma frase, e eles falavam, para que Cristo, que foi morto, receba a recompensa do seu sacrifício, nós nos entregamos, porque Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a nossa salvação. E quando nós nos convertemos, nós temos um encontro com Deus. Deus se revela, a gente percebe que a gente precisa de um Salvador, a gente percebe que a gente precisa de alguém para nos tirar desse lamaçal de pecado, para nos tirar dessa posição que a gente está. E com isso nós temos a nova suficiência de Cristo, em Cristo, a nossa nova suficiência. E aqui é muito importante que você entenda que o amor de Cristo em si mesmo, o amor que Cristo derramou a nós, ele já é um amor suficiente, por isso a gente não precisa buscar uma validação, buscar um amor externo para preencher esse vazio, porque o amor de Cristo já é suficiente. E a palavra de Deus vai falar que nem altura, nem profundidade, nem dimensão pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. E esse é o amor que nós precisamos. Nem mais, a gente não pode dizer que, olha, Deus me ama muito mais do que eu preciso, muito mais da minha necessidade. Deus me ama muito mais do que eu careço. E a gente também não pode dizer, olha, Deus me ama muito menos do que eu preciso, muito menos da minha necessidade, muito menos do que eu careço. Deus me ama menos
do que o vazio que eu tenho para ser preenchido por esse amor. A gente não pode dizer isso, porque o amor de Cristo ele é pleno, e em Cristo há plenitude de revelação, em Cristo há plenitude de salvação. Por isso, a gente tem o amor suficiente para que a gente olhe para Deus e já se alegre com aquilo que Ele fez. A gente olhe para o amor de Cristo e fale, olha, Senhor, eu preciso e eu quero corresponder com esse amor. Eu quero te obedecer porque o Senhor me amou primeiro. Por isso a gente não tem essa carência, a gente não tem essa necessidade, porque nós já recebemos do amor necessário em Cristo Jesus. E a gente não pode dizer, Senhor, você me ama menos do que eu preciso, nem mais do que eu preciso, porque o amor de Cristo é pleno e Ele é exatamente o amor que nós precisamos, independentemente das circunstâncias. E Paulo ele vai falar no versículo 9, ser achado nele não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. E aqui a gente percebe a mudança que Paulo teve a respeito da suficiência de Cristo. E Paulo estava falando, olha, antes eu tinha uma justiça, antes eu era justificado pelas obras da lei, antes a justiça que era proveniente da lei, proveniente do meu mérito, proveniente daquilo que eu faço, ela era suficiente. Agora, a suficiência está em Cristo Jesus, na fé e naquilo que Cristo fez por mim, através de mim. Por isso, Paulo tira a confiança dele nas obras da lei, no mérito próprio, e coloca a confiança dele em Cristo e naquilo que Cristo fez na vida de Paulo. E aquilo que Cristo fez nas nossas vidas também é suficiente para que a gente confie plenamente naquilo que Ele faz. E existe uma frase, na verdade, alguém chegou para o C.S. Lewis e perguntou, olha, você crê num Deus que te causa sofrimento, ou você crê num Deus que te fere? E ele respondeu, não só creio, como eu o adoro. E aqui nós vemos que... Obrigado. E aqui nós vemos que o nosso Senhor é digno da nossa confiança, mesmo que a gente olhe e fale, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mesmo que a gente olhe com uma perspectiva parecida com a perspectiva de Jó e fale, Senhor, eu estou te obedecendo, Senhor, eu estou caminhando naquilo que você me chamou para fazer, Deus, você me chamou para evangelizar em tal lugar, e olha lá, eu estou aqui. Ainda assim, Deus usa o nosso sofrimento e Deus nos fere para nos lembrarmos que Ele é suficiente, nos lembrarmos que Cristo é Deus e não nós somos Deus. Não nós que somos Deus. E muitas vezes a gente espera que Deus revele tudo aquilo que a gente quer. A gente espera que Cristo mostre todo o trajeto da nossa vida e fale, ó, você vem daqui para cá e vai acontecer tal coisa, você vai para lá depois. E aí você vai ter um sucesso no teu ministério, você vai ter um sucesso na tua profissão, você vai ter um sucesso na tua vida. E aí a obra que eu quero completar na tua vida vai estar realizada. E o caminho todo foi mostrado, o caminho todo foi aberto. E isso nada mais é do que a gente falando de novo para Deus, Senhor, não é suficiente a maneira com que o Senhor quer realizar isso que você me chamou para fazer. Eu quero que seja do meu jeito, eu quero que seja da minha forma. E uma coisa que eu sempre falo na célula é que o salmista diz que a palavra de Deus ela é luz para os nossos pés e lâmpada para os nossos caminhos, e ela não é um farol para os nossos caminhos, nem um farol para os nossos pés. Então Deus não está preocupado em te mostrar tudo aquilo que Ele quer fazer, mas Ele quer que você confie nele em cada passo, quer que você confie naquilo que Ele colocou à disposição, na obediência que você pode realizar através da graça dEle, na obra de Cristo, na obra de Deus, e nisso expressar a confiança do teu coração para Deus. E nisso Deus vai se revelando à medida que nós caminhamos, à medida em que nós obedecemos, porque a palavra de Cristo já é suficiente para nós. A palavra de Deus,
ela já é mais do que necessária. E em Cristo nós temos essa plenitude, plenitude da salvação, plenitude dos nossos prazeres e a plenitude na obediência. Suficiência de Cristo na nossa obediência. E muitas vezes a gente pode pensar, olha, o problema do mundo, o problema das pessoas, o problema daquelas pessoas sem o Evangelho é a busca por felicidade. Aquelas pessoas estão querendo fazer coisas para se autossatisfazer, querendo fazer coisas para buscar uma felicidade própria, quando na verdade Deus está te chamando, está chamando aquelas pessoas para sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo nome de Cristo. E eu queria falar que isso parcialmente é verdade, porque sim, Cristo nos chama à cruz, Cristo nos chama para a obediência, Cristo nos chama ao Evangelho. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente tem que se imaginar ao lado de Cristo naquela cruz, a gente tem que se imaginar participando dos sofrimentos de Cristo, a gente tem que se imaginar sofrendo as marcas de uma caminhada de fé. E indo em obediência e caminhando na direção dos planos de Deus para as nossas vidas, mesmo que isso nos custe algo, mesmo que isso custe a nossa renúncia, mesmo que isso pareça difícil, mas o que Cristo deseja é que nós tenhamos prazer na obediência, que nós tenhamos prazer em sermos tão parecidos com Cristo a ponto de sofrermos pelo nome dEle, porque esse é o nosso chamado, porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas. Termos prazer na obra de Deus e termos prazer em sofrer pelo nome de Cristo. Então, o problema não está numa busca por uma felicidade exagerada, numa felicidade exacerbada, numa felicidade que vai além do que o ser humano precisa ou do necessário, mas o problema está numa busca por uma felicidade no lugar errado, que não aos pés da cruz de Cristo. A nossa felicidade está em sermos tão parecidos com o nosso Deus, tão parecidos com o nosso Senhor, a ponto de sofrermos pelo nome dEle e ainda assim nos alegrarmos, porque estamos fazendo aquilo que o Pai colocou à disposição para fazermos, estamos em obediência, estamos fazendo aquilo que o Pai deseja para as nossas vidas, e foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário. Foram essas as palavras de Cristo. Ele falou: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E Cristo não foi obrigado a caminhar até aquela cruz. Cristo foi voluntariamente. Mas não só isso, Cristo foi feliz porque Ele realizou isso por amor. E não à toa, no meio da crucificação, Ele disse: Senhor, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que elas fazem. E aqui nós vemos que Cristo é suficiente para a nossa alegria. Cristo é suficiente para que a gente tenha o nosso propósito de vida preenchido e a gente não olhe mais para aquilo que a gente limita com a nossa emoção, a gente não olhe mais para a nossa própria face, e a gente não olhe mais para os nossos próprios desejos, para o nosso próprio ego, mas a gente olhe para aquilo que Cristo fez e a gente deseje realizar a missão de Deus nessa terra e nessa vida. E a pergunta que nós temos diante desses fatos é: o que é lucro para você? O que é lucro para nós? Porque a gente pode olhar e falar: Senhor, o meu emprego, Senhor, a minha faculdade, Senhor, a minha família, Senhor, o meu sonho, tudo isso é lucro para mim. Mas se a gente responder que o nosso lucro está em Cristo, a gente não responde com palavras, a gente responde com a nossa agenda. A gente responde buscando a face do Senhor. E é aqui onde nós somos achados, é aqui onde Paulo escreve que ser achado nele, não tendo própria justiça que procede da fé, mas aquela mediante a fé em Cristo. É aqui
o lugar onde nós encontramos aquilo que nós tanto procuramos em outras coisas. É o lucro que nós queremos tanto procurar, o lucro que nós queremos tanto entregar a Deus. Cristo já entregou, Cristo entregou a própria vida. E é nesse lugar onde nós somos achados, é nesse lugar onde nós recebemos da plenitude de Deus, porque o Pai, o Filho e o Espírito carregam consigo essa plenitude. Em Deus não tem falta, em Deus não tem carência nenhuma, e é nesse lugar onde nós nos encontramos em Deus, e é nesse lugar onde nós podemos finalmente olhar para aquilo que era importante para as nossas vidas. Mesmo depois de convertidos, Paulo está escrevendo aqui para uma igreja que já era madura na fé, para uma igreja que já vivia coisas extraordinárias com Deus, coisas que outras igrejas não viviam, porque essa era a primeira igreja na Europa. E ele fala, olha só, tome cuidado com os cães, tome cuidado com os falsos ensinos, porque essas coisas não satisfazem o teu coração, e essas coisas não são mérito para a tua salvação, porque todo mérito para a salvação, toda satisfação e plenitude para as nossas vidas já foi cumprida, já foi colocada à disposição em Cristo Jesus. E é nesse lugar onde Paulo escreve, é aqui onde eu fui achado. Ser achado nele, não tendo em mim justiça nenhuma, não tendo mérito próprio. E quantas vezes a gente procura coisas externas que tentam formar a nossa identidade. Às vezes você olha e fala, olha, eu sou aquilo que o meu emprego é, e eu sou aquilo que eu faço, e eu sou aquilo que eu posso realizar de bom para Deus. Todas essas coisas, por melhores que elas sejam, elas roubam a nossa suficiência em Cristo. E falam para Deus, olha, a identidade que o Senhor colocou à disposição da minha vida, ela não é suficiente, ela precisa de mais alguma coisa. E a gente vive nessa dualidade, porque é impossível a gente orar falando quem Deus é, sem falar quem nós somos também. Se a gente fala, Deus, você é o meu Senhor, logo nós somos servos de Deus. Se a gente fala, Deus, você é o meu mestre, a gente está falando também que nós somos os discípulos de Deus. Se a gente fala, Cristo, você é o meu Salvador, a gente está falando também que nós precisamos ser salvos por Ele. E a gente está falando também que o nosso braço, a nossa força, o nosso mérito não é suficiente para essa salvação. Mas a gente insiste em viver como se Cristo só fosse suficiente para nos levar até o céu, para nos dar coisas boas. E é claro que Ele pode fazer isso, mas não é sobre isso. O Evangelho não é sobre nós, é sobre o Cristo. O centro do Evangelho não é o homem, não é a salvação do homem, mas é a glória de Cristo sendo revelada, a glória do Pai sendo revelada, a glória do Espírito sendo revelada. O Filho sendo exaltado, o Filho revelando a imagem do Deus invisível. E é por isso que Cristo, além de ser suficiente para a nossa salvação, Cristo também é suficiente para os nossos prazeres. Aqui, meu irmão, eu vou ser muito claro contigo. Se você tem problema de pornografia, saiba que existe mais prazer em Cristo, existe mais prazer em Deus do que em qualquer quantidade de vídeo que você possa ver, em qualquer pecado que você possa cometer. Em Deus existe mais prazer. Em Deus existe suficiência. Em Deus existe felicidade. E nós podemos olhar para as nossas dificuldades e olhar para o nosso sofrimento e falar, olha, eu estou passando por isso, claro que não é algo fácil, mas a gente olha e fala, eu estou passando isso por Jesus, então está valendo a pena. E foi isso que Paulo escreve, é esse o coração de Paulo para aquela igreja. Foi isso que fez Paulo pegar tudo aquilo que ele tinha feito de bom aqui em Filipenses 3 e falar, olha, tudo isso
todas essas credenciais, toda essa minha linhagem judaica privilegiada, tudo isso é lixo. E depois, em 2 Coríntios, ele vai falar, olha, eu fui preso, eu fui açoitado, eu fui perseguido. Inúmeras vezes eu fui rejeitado por levar a palavra de Deus, mas eu guardei a fé, eu combati o bom combate. E eu quero estar com o meu Senhor. Então, Paulo tinha uma vida que, aos nossos olhos, na nossa cultura, na nossa sociedade, seria uma vida de alguém exemplar, seria uma vida de sucesso, tanto sucesso espiritual, quanto sucesso reputacional. Paulo vinha de uma linhagem, de uma família real. Paulo provavelmente tinha muitas posses. Ele fala, olha, tudo isso é lixo. E ele olha para o sofrimento que ele teve, levando o evangelho, por tudo aquilo que ele sofreu até a morte em uma prisão. E ele escreve Filipenses dentro de uma prisão. E essa carta é considerada a carta da alegria. E ele olha para todo esse sofrimento e fala, olha, tudo isso valeu a pena, porque eu sofri pelo nome de Cristo. E isso é suficiente para a minha vida. E no final ele diz, no versículo 10, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. E a pergunta que salta a nós nesse texto é: será que nós estamos satisfeitos em saber sobre o Cristo? Ou estamos desejando conhecê-lo verdadeiramente? Será que a gente está se contentando em saber aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo pode fazer, aquilo que Cristo pode entregar? E a gente não está falando, Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero participar do teu sofrimento. Senhor, eu quero a ressurreição, sim, mas também me dá o privilégio de ser tão parecido contigo para sofrer como o Senhor sofreu nessa vida. Conhecer o Cristo no vale. Conhecer o Cristo que morre ao nosso lado para que vivamos com Ele. E aqui Paulo nos diz claramente que não basta saber sobre o Cristo, Cristo deseja ser conhecido. Cristo não deseja algo pela metade, Cristo não deseja o nosso coração pela metade, porque Ele é suficiente para nós por inteiro, Ele é suficiente para nós em completude de salvação, de obra, de felicidade. E Ele é suficiente no meio do sofrimento. Cada lágrima compartilhada com Cristo se torna semente da ressurreição. E o fim do homem é o início da eternidade. E é exatamente o que Paulo escreve e expressa no verso 11. Para ver se, de algum modo, eu posso chegar à ressurreição dentre os mortos. E aqui Paulo não está duvidando que isso pode acontecer. Paulo, quando escreve de algum modo, ele está dizendo, olha, de qualquer maneira, o meu maior desejo é estar com Cristo. Por pior que seja aquilo que eu preciso passar, eu quero estar com Cristo. Porque, por pior que possa parecer a perseguição, eu quero parecer com Cristo, eu quero estar com Cristo. E com Paulo foi assim, mas com a gente não é tão difícil assim. A gente precisa olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu preciso de você, Senhor, não apenas no início da minha conversão, não apenas no início da minha vida, Pai, eu preciso hoje, eu preciso todos os dias. Eu preciso do Senhor, porque
Sem o Senhor nada faz sentido, sem o Senhor nada é suficiente. E é aqui onde a gente para de buscar aquilo que Cristo já colocou à nossa disposição. E às vezes parece que Cristo não é suficiente para a nossa segurança, porque a gente confia mais na gente, a gente confia mais no nosso controle do que na providência de Deus. Parece que Cristo não é suficiente para o nosso valor, porque a gente ainda tenta provar e se provar para Deus com aquilo que a gente faz. Parece que Cristo não é suficiente para a nossa paz, porque nós tentamos e continuamos tentando a resolver aquilo que Cristo pode acalmar, e só aquilo que Cristo pode fazer. Parece que Cristo não é suficiente para a nossa esperança, porque nós esperamos mais nos resultados do que na cruz do Calvário. Esperamos mais numa perspectiva de futuro do que no propósito e na redenção que Cristo nos dá.